Bom, pessoal, bem-vindos. Então, a gente vai trabalhar com os exercícios que foram solicitados aí do livro 1, né, do livro de casa, da parte de densidade, difusão e efusão de gases. Lembrando que isso aqui é a nossa frente 3. Então, vamos lá. A primeira questão solicitada foi a questão 10 da UFMT de 2013. Olha a questão. Considere o gráfico que relaciona a pressão atmosférica com a altitude. Então, vocês têm no eixo Y a pressão atmosférica, no eixo X a altitude da cidade em quilômetros, e ele pede no item A. Considerando que a composição do ar se mantém constante com a altitude e que o ar tenha comportamento de gás ideal, calcule o valor aproximado do quociente, densidade do ar em São Paulo e densidade do ar em La Paz. Para fazer isso, então aqui para o item A, eu vou lembrar que densidade é igual a pressão vezes a massa sobre R vezes T. Se eu sei isso, eu vou fazer aqui, ó, a densidade de São Paulo. Então, a densidade de São Paulo sobre a densidade de La Paz. Só que, peraí, a densidade de São Paulo vai ser P vezes M vezes R vezes T. E a de La Paz vai ser a mesma fórmula. Então, reparem que a pressão, como os gases estão em lugares diferentes, vai mudar. A pressão de São Paulo está aqui, ó. Eu vou dizer que ela é de 0,92 atm. E a pressão de La Paz, ela está aqui, ó. Um pouquinho mais abaixo, aqui. Eu vou dizer que ela é de 0,68 atm. Não tem problema se você pegou um valor um pouquinho diferente. Agora que eu sei a pressão, para e pensa. A molaridade, a massa molar é a mesma, porque a composição do ar, olha aqui, ó, a composição do ar se mantém constante. Então isso aqui já era. O R é constante, já era. E a temperatura a gente considera a mesma. Tá? Portanto, o que vai virar a nossa densidade aqui? Pressão em São Paulo dividido pela pressão em La Paz. E aí, a razão da densidade de São Paulo pela densidade de La Paz vai ser igual a 0,92 dividido por 0,68. Se 0,92 dividido por 0,68, eu vou ter que a densidade, ou a razão das densidades, né, é de 1,35. Então, a densidade de um sobre, vou fazer aqui, ó, a densidade de um sobre a densidade do outro. Beleza? Então, eu cortei aqui, porque era constante, e fiz somente a razão das pressões. Feita essa, vamos ver a letra B. Considere que duas garrafas contendo água mineral, provenientes de mesma fonte e a mesma temperatura, gaseificadas artificialmente com gás carbônico. Uma dessas garrafas foi aberta em Aracaju, no Sergipe, cidade localizada no nível do mar, e a outra foi aberta em Ouro Preto, cidade localizada em região serrana. Indique se a concentração de CO2 dissolvido na água da garrafa, aberta em Aracaju, é maior, menor ou igual à concentração desse gás na água aberta em Ouro Preto, e justifique a sua resposta. Quando a gente para pensar nessas garrafas, vale salientar que, quanto menor for a pressão atmosférica, mais fácil para a substância escapar da solução aquosa. Tá? Mais próxima está a pressão dessa substância para ela sair da solução. Portanto, onde eu tenho uma menor pressão atmosférica, eu tenho uma maior facilidade de liberação desse gás. Ele falou para nós que, vamos grifar aqui, ó, Aracaju, no nível do mar, e Ouro Preto, localizada na região serrana. Lembra que quanto maior a altitude, menor a pressão. Vocês conseguem ver isso aqui, ó. Então, em Aracaju, que eu tenho uma maior pressão, vai ser mais difícil dessa água escapar
do que em Ouro Preto, que eu tenho uma menor pressão. Portanto, a concentração de CO2 na garrafa em Aracaju será maior do que a da garrafa em Ouro Preto, tá? Sabendo essa ideia da diferença da pressão ambiente. Beleza? Galera, questão 1 foi então. Vamos dar uma olhada na próxima aí. Nossa próxima questão. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2015. A lei dos gases ideais pode ser utilizada para determinar a massa molar de uma substância. Sabendo-se que a densidade do enxofre na forma gasosa, na temperatura de 500 graus Celsius e pressão de 0,888 atm é 3,710 gramas por litro, é correto dizer que a fórmula da molécula de enxofre nessas condições é igual a quanto? Olha só, eu tenho a densidade, eu tenho a densidade, eu tenho a pressão, tá difícil fazer esse P. Aí, ó, tem a pressão. Eu tenho também a temperatura. Então, eu sei que a minha temperatura é de 773 Kelvin. Lembra que eu sempre trabalho com a temperatura em Kelvin. E eu quero saber qual que é a fórmula da molécula. Como é que eu calculo a densidade? Lembra que densidade é igual a pressão vezes a massa molar sobre R vezes T. Então vamos isolar isso aqui, vamos isolar essa massa molar. O R e o T passam multiplicando, então eu vou ter aqui a densidade vezes o R vezes o T sobre a pressão é igual a massa molar. Substituindo os meus valores, então, olha só. A minha molaridade é igual a densidade 3,710 vezes a minha constante universal dos gases 0,082. Vamos ajeitar isso aqui que vai ficar muito grande, senão. Vou fazer assim, ó. A molaridade é igual a 3,71 vezes 0,082 vezes o 773. Beleza? Tudo isso dividido pela pressão, que é o 0,888. Então, a minha molaridade vai dar igual. Se a gente fizer a multiplicação, 3,71 vezes 0,082 vezes 773, tudo isso dividido por 0,888, a gente vai ter uma massa molar de 264,8 aproximadamente, tá? Então, aproximadamente aí 264,8. Agora, tenho a massa molar, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa massa molar e vou dividir ela pela massa do enxofre. Então, 264 dividido por 32, isso vai me dar igual a 8. E aí eu sei dizer, então, que eu tenho 8 átomos de enxofre. Portanto, a minha resposta correta é a letra D, S8. Beleza? Fechamos aí mais uma. Vamos para a próxima, questão 57. Ao nível do mar e a 25 graus Celsius, o volume molar de um gás é de 25 litros por mol. Considerando, então, que vocês estão no nível do mar, 2 balões aqui, olha o que foi dito. As bexigas A e B podem conter, respectivamente, argônio e dióxido de carbono e amônia, amônia e metano, metano e amônia, metano e argônio. Bom, vamos pensar então em o que é cada substância. Eu tenho argônio.
argônio. Qual que é a massa molar dele? Eu olho lá na tabela periódica e percebo que a massa molar do argônio é 40. Então eu tenho 40 gramas por mol. Aí eu olho para o dióxido de carbono, CO2. Massa molar dele, 44 gramas por mol. Depois, amônia, NH3, 14 mais 3, 17 gramas por mol. E aí nós já temos, então, 3. Agora, depois, ó, amônia, metano, CH4. Para o metano, 12 mais 4, 16 gramas por mol. E depois o resto repete. Agora, qual é a combinação de gases para esse sistema? Vamos lembrar o seguinte, quando eu falo da densidade, ela depende da massa molar. E se um gás é mais denso, ele fica aqui embaixo. Então, o B, eu sei que ele é mais denso do que o ar atmosférico. E o balão A, ele é menos denso do que o ar atmosférico. Qual que era a massa molar do ar atmosférico, gente? Nós falamos que a massa molar do ar atmosférico, tá, ela é de aproximadamente 28,9 gramas por mol. Eu não preciso fazer esse exercício usando o que ele me deu ali a densidade do ar atmosférico e calculando a densidade de cada um deles. Eu poderia calcular as densidades para cada um desses componentes. Vou mostrar para vocês que vai dar na mesma, tá? Então, só olhando aqui, ó. Vamos pensar. Se o composto, tem uma massa molar mais elevada ou maior do que a do ar atmosférico, ele vai ficar como o balão B. Então, quem aqui seria possível balão B? O argônio e o gás carbônico. Quem seria um possível balão A? A amônia e o metano. Olhando as nossas combinações, o balão A pode ser o argônio? Não. Item A não pode ser a resposta. O balão A pode ser o dióxido de carbono? Não. Item B também não pode ser a resposta. Então, já sei que não é o A e já sei que não é o B. Item C. A amônia pode ser o balão A? Pode. NH3 é menos denso. Agora, o metano pode ser o balão B? Não, o metano é mais leve. Então, item C também não dá. Bom, se não deu amônia e amônia também não vai dar. Agora, olha o último. Pode ser o metano como balão B? Pode, né? Porque ele vai ter uma massa menor e vai ficar... com balão A, né, gente? Com balão A, ele vai ter uma massa menor e vai ficar na parte superior. Como balão B, pode ser o argônio, que tem uma massa maior? Pode. Como a massa dele é maior, ele vai ficar em cima. Ficou na dúvida, quer fazer pela densidade? Não tem problema. Eu vou pôr as densidades aqui, ó, para o argônio, para o CO2, para a amônia e para o metano. Quais são os valores dessas densidades? Como é que eu calculava a densidade? A densidade era igual a pressão vezes a massa molar sobre R vezes T. Então, eu vou fazer o cálculo e colocar para vocês os valores. Para o argônio, lembrando que a pressão é de 1 atm, vezes a massa molar dele, que é 40, dividido pelo R, que é 0,082, vezes o volume molar, que ele falou que é de 25, perdão, vezes a temperatura, né? Vezes a temperatura aqui é de 25 graus, então 298, aí, isso dá 1,63. Ah, Marlon, quero fazer mais rápido ainda. Posso? Pode. Ele te deu aqui, ó, vou pegar uma outra cor aqui para destacar para vocês. Olha só, ele te deu o volume molar. Se ele deu o volume molar, você pode ainda facilitar mais a tua conta. Fazer para o argônio 40 dividido por 25. Para o CO2, 44 por 25. Para a amônia, você pode fazer aí 17 por 25. E para o metano, 16 por 25. Vocês estão dividindo a massa molar pelo
volume molar. E aí vocês vão ter a massa por litro, ou seja, a densidade. Fazendo isso, a do argônio deu 1,6, então a gente já sabe que o argônio é mais denso, está validado o nosso exemplo aí. Para o CO2, 44 por 25 deu 1,76, mais denso também. Para a amônia, 17 por 25 deu 0,68, menos denso, aquilo que a gente tinha falado. E para o metano, 16 por 25, 0,64 também é menos denso. Portanto, é possível dizer que metano e argônio são a resposta correta e realmente a gente tem a letra E como resposta. Gente, mostrei 3 formas diferentes para esse exercício. Beleza? Vamos em frente aí. 58. A massa molar de um gás, que possui densidade na ordem de 0,08 gramas por litro a 27 graus Celsius, é 1 atm, é aproximadamente quanto? Bom, vamos calcular a massa molar. Lembrando então que a gente vai usar a fórmula da densidade. Densidade é igual a molaridade vezes a pressão sobre R vezes T. Vamos isolar o M, que nem a gente fez antes. Podemos dizer que a molaridade é igual a densidade, 0,08, vezes o R, 0,082. Temperatura, 300. Tudo isso dividido pelo valor da pressão, que é de 1 atm. A minha molaridade vai ser igual a 0,08 vezes 300 vezes 0,082. Isso dá aproximadamente 1,96 gramas por mol. Portanto, qual que é a nossa resposta? Alternativa D, 2 gramas por mol. Beleza? Chegamos aí, então, na alternativa D. Fechou, gente? Próximo aí. 60. A velocidade com que o gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Lembra que isso aqui tudo que eu estou riscando é a lei de AMH, né? Velocidade de A sobre velocidade de B é igual a raiz quadrada da massa de B sobre a massa de A. 3 bexigas idênticas e feitas com a membrana permeável a gás, expostas a ar e inicialmente vazia, foram preenchidas cada uma com gás diferente. Os gases utilizados foram hélio, hidrogênio e metano, não necessariamente nessa ordem. As bexigas foram amarradas com cordões idênticos a um suporte. Decorrido algum tempo, observou-se que as bexigas estavam conforme a figura ao lado. Sabendo das massas molares e que a massa molar média do ar é 29, conclui-se respectivamente qual posição. Bom, eu vou olhar a massa molar dos meus compostos. Hélio, gás hidrogênio e metano. Hélio, 4 gramas por mol. Hidrogênio, 2 gramas por mol. E metano, 16 gramas por mol. Beleza? Aí ele quer saber o seguinte, ó. O que é cada uma dessas bexigas? Gente, reparem o seguinte, ó. Decorrido algum tempo, observou-se que as bexigas estavam conforme a figura. Beleza? Dá uma olhada aí qual que é a ordem que a gente vai ter então. Como a gente falou então, com base na massa, eu vejo quem esvazia primeiro. E a gente pode ver que o hidrogênio tem a menor massa, por isso, esse cara aqui ó, é o que vai esvaziar primeiro. E o balão que está mais murcho é o balão C. Depois, o hélio... Tá, vamos só voltar aqui a cor. Ó. O hidrogênio, né? Ele vai ser o balão C. O hélio, ele vai ser qual balão? Já troquei todas as cores, gente. O hélio, ele vai ser o balão B. E o metano, o balão que menos murchou, o balão A. Portanto, a minha resposta da questão é letra E, aonde o balão de metano, aqui, por ser a maior massa, é o que mantém mais cheio. O balão B é o de hélio, porque tem uma massa maior do que o hidrogênio, que tem a menor massa. Beleza? Desculpa a troca de cor aí com o hidrogênio e com o hélio. 65.
Os gases do estômago, responsáveis pelo arroto, apresentam composição semelhante à do ar que respiramos: nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e dióxido de carbono. Nos gases intestinais, produzidos no intestino grosso pela decomposição dos alimentos, encontra-se também o gás metano. Considerando cada gás individualmente, qual seria a ordem esperada de liberação desses gases para o ambiente, em termos de suas velocidades médias de difusão no ar? O que ele quer que você coloque é em ordem, olha só, a ordem esperada de liberação para o ambiente em termos de velocidade média. Então, quem é o mais rápido, quem é o mais lento? Lembra que menor massa implica em maior velocidade. Portanto, de todos esses gases, quem é o gás que tem a menor massa? A menor massa é o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ser mais rápido do que depois, segunda massa. Vamos pôr as massas aqui do lado, ó. Hidrogênio 2. Nitrogênio 28. Metano 16. Isso aqui é a pressão 6. O2 32. Eu tenho problema com margem, né? CO2 44. Esses são os gases. Então, seguindo a lógica aí, hidrogênio é o primeiro. Depois do hidrogênio primeiro, segunda menor massa é a massa do metano. Então, metano, que vai ter a maior velocidade. Depois, vai ter a massa do nitrogênio, que vai ser mais rápido do que o oxigênio, que vai ser mais rápido do que o CO2, que tem a maior massa, então é o menor de todos aí no quesito da velocidade. Beleza? Então, resposta, olha só. Quem tem essa sequência? Hidrogênio, metano, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico? Alternativa C. Resposta, então, letra C. Galera, feitas essas questões, então, isso aqui a gente já corrigiu. Lembrem, por favor, chamo a atenção de vocês para os exercícios dos estudos. Façam essas questões e a gente resolve elas juntos aí numa lista. Eu vou provavelmente colocar para vocês a resolução delas em PDF. Talvez eu faça que nem eu fiz essa aqui. Ficou fácil, ficou legal nesse aplicativo. Vamos ver como é que vai ficar. Belezinha? Um grande abraço e até a próxima.